Alenquer, valorlocal.pt. E estamos de regresso à conversa com Ernesto Ferreira, o candidato à Câmara Municipal de Alenquer por parte da CDU. Voltamos à conversa para falarmos um bocadinho dos projetos e daquilo que a CDU considera estar a menos, aliás, de meio gás no Concelho de Alenquer. Falamos, por exemplo, na questão das águas, como tínhamos falado há pouco. Tem sido uma bandeira da CDU em Alenquer desde a primeira hora, e esta é uma questão que tem estado na ordem do dia, até porque as pessoas sentem na carteira efetivamente o aumento da água e este peso. Há, no entanto, uma questão que é levantada por todos os municípios, é o caso do município de Alenquer, o caso do município da Zambuja e de outros que fizeram estas concessões a privados, que está relacionada com o investimento necessário nas infraestruturas, que é algo muito dispendioso. Esta é uma desculpa que a CDU não colhe? Eu acho que não é a CDU, acho que é aos municípios dos vários concelhos que não colhe e que não deve colher, porque sabemos que a água é um bem público, é um bem comum, o ser humano não pode viver sem água, e aquilo que temos combatido desde o início é que a água não pode ser uma fonte de negócios e de lucro para alguns. E olhando para aquilo que tem sido e que é normalmente a situação das águas de Alenquer, é que era muito bom cada um de nós, se tivesse dinheiro para isso, meter o dinheiro no banco a render 10% ao ano. Ou seja, é que a Águas de Alenquer está com uma rentabilidade de 10% ao ano. Portanto, desse ponto de vista, este é o quadro. Depois, o que é que temos? As águas foram, ou seja, o serviço de águas, a distribuição de águas em Baixa foram privatizadas, na altura, como os especialistas não gostam que se diga que foram concessionadas, mas quando se concessionam a privados, privatiza-se, portanto, entrega-se a privados algo que devia ser de gestão pública, portanto, é essa a designação, privatização daquilo, que vai estar, e que teve no caso de Alenquer por 30 anos. O que é que se tem em mente quando Álvaro Pedro, e teve o apoio do PSD na altura, decidiu entregar uma empresa privada que foi criada para esse facto, que a empresa Águas do Alenquer não existia, ou seja, uma coisa é, e esta é outra que também se deve ser pensada, aquela empresa foi criada, foi constituída para aquele fim, alegando que não tinha dinheiro para. E o que é que temos, e o caso da Zambuja, eu já te falo da Zambuja, não conhecendo bem o caso da Zambuja, mas anda por aí também, quer dizer-se assim, nós não temos dinheiro para fazer obra, e então entrega-se isto. Mas aquilo que hoje se pode perguntar, o que é que a empresa Águas de Alenquer renovou de condutas ao longo destes 17 anos, não sei, de 15, 16, 17 anos que tem de concessão das águas. E essa é que é a questão principal. De facto, nós temos, ou os municípios do Concelho de Alenquer, neste caso, têm um problema com o preço da fatura da água. Eu costumo dizer o preço da fatura da água, porque provavelmente se olharmos para o valor da água, tendo em conta o valor que é, tudo que acarreta, o valor dela própria não é tão caro, o problema que está é a fatura da água que é cara. Desde logo temos o dobro, ou seja, temos um preço de saneamento igual ao consumo da água, depois mais todas as taxas e taxinhas, utilizando algumas expressões que estão por aí conhecidas, agregadas a esta fatura. E no meu ponto de vista e no nosso ponto de vista, é isto que torna a fatura da água cara. Ou seja, se eu consumo água, nem toda a água vai para a gestão. Então, se é assim, se dizem, bom, mas nós temos que pagar o saneamento às empresas que estão uma parte a cargo ainda das Águas de Alenquer, outra às Águas do Tejo Atlântico, que é uma empresa intermunicipal do Grupo Águas de Portugal. O que temos que dizer é, então, coloque-se também um contador. Nós pagamos o saneamento em função da água que lançamos para a rede pública de saneamento. Agora, o que não é justo, e estou a dizer, sabendo que isto também não é fácil de resolver, Exato. mas o que também não é justo é, para se resolver um problema das Águas de Alenquer, porque é esse o caso, atribui-se o mesmo valor de saneamento ao consumo, associado ao consumo de água. Este é um dos problemas. Depois, para além do valor do custo da água, é a qualidade da água. Ou seja, cada vez que há um rebentamento de uma conduta, e nós estamos a falar que em Alenquer, o ano passado, houve mais de uma ruptura por dia, no Concelho todo. No Concelho todo, ou seja, temos situações, isto para dizer que há zonas que todos os dias quase há rupturas de condutas. Quando as pessoas abrem a torneira em casa,
tem água suja, tem pedra, tem lixo, porque depois é outro problema, que não há drenagem das águas quando se faz uma intervenção deste tipo. Para além das questões das condutas, na maioria delas ainda continuam a ser de fibra ao cimento, com as consequências, e eventualmente que isto possa trazer para a saúde pública ou não. Há quem diga que não acontece nada, há quem diga que traz problemas, e depois o calcário, que neste momento estará mais ou menos resolvido, dado que a água neste momento está a ser fornecida toda, ou quase toda, para o Conselho pela EPAL, vinda nomeadamente da rede de Castelo Bode. Agora, há estas questões todas associadas e não tem havido vontade, eu quando digo não há vontade política do Partido Socialista para resolver este problema. O que é que temos em cima da mesa? Tem-se encomendado ao longo dos anos vários estudos, e temos um agora mais recente que não está concluído, tem vindo aos fechechos, e deixo utilizar esta expressão, que é hoje vem uma posição do Dr. Poça Martins sobre esta matéria, daqui a não sei quanto tempo, e muitas vezes nem os vereadores da Câmara só têm conhecimento, muitas vezes já para a comunicação social, porque essa informação não nos é dada. Essa é uma outra questão. E aquilo que se coloca é dizendo que a empresa, eu diria aqui há pouco, na brincadeira, aqui há tempos, na brincadeira, e meio certo, também levando isto um pouco, senão não ficamos todos um bocado doentes, já nos basta o Covid, quer dizer, diziam que tínhamos que pagar 60 milhões se a concessão fosse revertida. Este último estudo, ou esta última parte do estudo, vem dizer, agora são 49 milhões. E vamos ver, eu diria, se todo este trabalho fosse bem feito, se aquele contrato das águas que foi feito fosse visto à lupa na perspectiva dos interesses dos municípios e do município de Alenquer, se calhar as águas de Alenquer ainda tinham que ir a pagar à Câmara. E digo isto porque o contrato tem uma série de cláusulas que obriga a empresa Águas de Alenquer a intervir na renovação das condutas. Para além de reparar os rebentamentos, é a renovação da conduta. Depois há divergências, que o contrato tinha 500 km ou 400 km e afinal não é 500, é 600. Sim, mas isso é um problema que quem se propôs a fazer o negócio, da mesma forma que a perspectiva de vir para Águas, para Alenquer, era na mira que vinha para aqui o aeroporto, e então íamos ter o dobro dos consumidores. Isso era um grande negócio. Ou seja, e desse ponto de vista não se pode estar a alegar isto consecutivamente para não fazer trabalho e para pedir também o aumento consecutivo da água. Já estão feitos 2 pedidos de reequilíbrio financeiros, um de 2016 e um, não sei se 2019, não tenho presente, que leva a sucessiva situação, esta tentativa de aumento do consumo de água. Quando que eu digo, a empresa Águas de Alenquer, não temos ainda os resultados do ano passado, mas tem nos últimos anos apresentado rentabilidades na ordem de 10%. Tomaríamos tudo, como eu disse, se tivéssemos dinheiro para isso, dinheiro no banco, hoje que temos quase pagar para o pouco que temos lá, nomeadamente nas contas à hora, temos que pagar para lá ter. Portanto, desse ponto de vista, a empresa Águas de Alenquer não se pode queixar. E eu digo, olhando para o contrato, pelo momento por uma das cláusulas, na minha opinião, apesar de não ser tecnicamente, eu diria, deixe passar a expressão, um leigo na matéria, mas olhando para as cláusulas do contrato, e o que tem que ser questionado é, a empresa Águas de Alenquer fez aquilo que está previsto no contrato, nomeadamente na área do investimento, nestes últimos anos todos, e na minha opinião não fez. Não fez. Como não fez outras, como não servesse o serviço, como não fornece um serviço de qualidade, não é? Como quando há uma ruptura, quanto tempo é que as pessoas estão sem água? Ou seja, esse é um serviço de qualidade, como está obrigada? Não está obrigada. Ou seja, não está obrigada, mas não está a cumprir. Ou seja, desse ponto de vista, há muito, e está muito por fazer. E eu digo, a Câmara de Alenquer, o Partido Socialista, não tem vontade política para resolver o problema. Ou seja, tem tentado atamancar com estas questões, não assumiu uma política. É bem, sabemos que dir-me-á, então, e se a CDU fosse para lá, ia resolver o problema, ia fazer isto para outro. É evidente que a questão não pode ser colocada desta forma, no momento em que, neste momento, não se sabe, ou seja, se o próprio Partido Socialista que está lá no poder há 47 anos, ou 45, e acho que tem o poder local, 45, se não conseguiu até hoje, e no momento da altura em que deu a concessão à privatização à empresa Águas de Alenquer, motivo e solução para resolver o problema, porque implicava uma estrutura orgânica na Câmara, a criação dos serviços municipalizados, como tem Vila Franca, e é um serviço rentável. E aqui, olha, comparamos. Mas também teve um grande investimento, não é? Os serviços municipalizados de águas e saneamento de Vila Franca têm rentabilidade, todos os anos têm resultados líquidos financeiros que lhe permitem investir, e sim, investir nos consumidores, junto dos consumidores do município. E este é um problema. É evidente que depois é necessário conhecer a fundo, exatamente, e juridicamente, desmontar aquele contrato. É uma guerra que queria comprar. Teremos que analisar. Essa também não vou dizer, não posso afirmar. O que temos o princípio é este. Agora,
A concretização, teríamos que analisar muito bem a questão. Agora é dizer se a Mafra foi o expoente na altura, penso que não estou em erro, o primeiro conselho do país a entregar a privados a distribuição de água aos municípios. E já o reverteu como um ou outro município. Agora, Alenquer nem sequer dá a possibilidade de pedir a utilizar meios ou fundos para eventualmente intervir na Portanto, se fosse conduta. Presidente de Câmara, iria olhar para o contrato. Exato, peço perdão. Está a falhar. Está a falhar. Depois temos um problema, e já se colocou mais do que uma vez, por que razão é que a Câmara não solicita apoios financeiros, porque há apoios financeiros da União Europeia para tanta coisa, e até para quem não faz coisa nenhuma, não é? E fundos que vêm para aí não são aplicados para isto, é evidente. A empresa, como é privada, não pode recorrer aos fundos comunitários. Mas se este serviço fosse público, se fosse do município, ou se fosse, em termos de uma empresa intermunicipal ou multimunicipal, esse facto já podia ser feito. E há um outro eu neste momento não tenho presente qual é um dos apoios a que se pode recorrer para intervir nesta área, e que foi dito claramente, e havermos aí uma entrevista, não sei se foi ao Valor Local ou alguém, em que disse que não, essa não era uma opção recorrer àquele fundo para intervir nesta área. E esta é que nos leva a dizer que não há vontade política do Partido Socialista para o resolver. Depois, em termos da Oeste Sim, tem um problema complicado. É que Torres Vedras tem um bom serviço municipal de águas e saneamento, e mais um ou outro concelho, e não quer entrar naquilo que podia ser uma empresa intermunicipal ou multimunicipal para gerir toda esta distribuição na Zona Oeste. Seria uma solução e poder concorrer a fundos comunitários. Seria uma solução, na sua opinião, não é? Uma empresa intermunicipal, como as águas do Ribatejo, aqui ao lado. Mas não, desse ponto de vista, penso que essa questão neste momento também está abandonada ou semi-parada ou guardada, e vem-se agora com como foi penso que a última reunião de Câmara, se não erro, a redução, vir duas propostas, uma das águas de Alenquer a pedir o aumento de água na ordem dos 2%, ou 2,5%, qualquer coisa por cento, 2,5% ou 2,6%, não. E vir um estudo do Dr. Poças Martins a dizer que a água tem que baixar 1,6%. Ou seja, a fatura da água, vamos lá ver, portanto, que é tudo que está associado. E isto que devemos dizer é assim, foi aprovado, é evidente que a Câmara aprovou por unanimidade esta segunda opção, porque estavam em cima da mesa as duas opções. Mas aquilo que se coloca e quando o Presidente da Câmara diz, os municípios de Alenquer vão ter que ser ressarcidos do valor que pagaram a mais, mas agora só agora é que estão por isso. E vão ressarcido como e quando? É que estamos no ano eleitoral. É que, neste momento, isto foi aprovado para a Câmara. Vai ser enviado à ERSAR. Para aquilo que foi dito, o organograma, a ERSAR só se vai pronunciar, na melhor das hipóteses, até lá para julho ou agosto. Virá novamente à Câmara. E depois à Câmara vai às águas de Alenquer. Ou seja, do ponto de vista de aplicação prática, se vier algum dia a ser aplicado, vai ser já muito lá para longe. E por isso é que também nos dá a ideia que esta medida... para mal dos municípios de Alenquer e dos clientes de Alenquer, tenho dúvidas se ela verá algum dia a ver a luz do dia, mas vamos esperar que sim. Apesar de estarmos aí na eleitoral, vamos esperar que esta situação avance. Temos cerca de 5 minutos para terminarmos esta nossa conversa, e lá está as conversas com mais cerejas, e acabamos de falar sempre muito mais do que aquilo que esperamos. Gostava de lhe perguntar sobre a saúde no concelho de Alenquer. O centro de saúde vai funcionando mais ou menos, mas as extensões de centro de saúde e a falta de médico de família também no concelho de Alenquer começam a dar algumas dores de cabeça à população. É verdade. Essa é uma área complicada. Penso que, infelizmente, Alenquer não foge à regra, e penso que não será se não é um daqueles mais complicados. Temos o Centro de Saúde de Alenquer, com depois as extensões da Brigada, Olhalve e Messiana, se não estou em erro. Depois com o Centro de Saúde do Carregado, com a tentativa agora de criação de unidades de saúde familiar. E aquilo que temos é que, para além das falhas de médicos, e é grave, portanto, neste momento... A Brigada está com um problema grave, ou seja, ainda ontem, e até que falei com o vereador responsável da Câmara de Alenquer, era uma situação que estavam quase 60 pessoas no centro de saúde da Brigada e na extensão do centro de saúde da Brigada, e não havia médicos,
ou seja, para atender aquele pessoal, ou seja, de ir lá para lá alguém às 4 da manhã para tentar marcar uma consulta e estar sujeito a não conseguir consulta, porque se houver uma urgência, essa consulta não é feita, ou seja, a brigada neste momento, que tem aquelas 3 freguesias, tem a freguesia de Ota e depois as antigas freguesias da Brigada e Cabanas de Torres, está com um problema gravíssimo ali. Para além depois daquilo que não se tem feito também, que é, mais uma vez, não se investiu, não é? Foi agora à Câmara a aprovação da construção do Centro de Saúde da Brigada, ou o nome que irá ter, não sabemos ainda qual é o nome, mas pronto, ou Centro de Saúde, ou Extensão do Centro de Saúde, mas que está com 40 anos e mais de atraso. A casa que lá está, onde funciona o Centro de Saúde da Brigada, está lá há 50 anos. Eu era rapaz de pequeno, tinha 12 anos ou 13 quando aquilo funcionou, e está nas mesmas instalações, passaram 50 anos, e nada foi feito para alterar aquilo, quando há um terreno junto à Bricasa para construir de saúde. E, entretanto, comprou-se a casa dos Silveiras em a Brigada, por umas centenas de contos largas, não é? E está lá a cair. Ou seja, isto é também a gestão que a Câmara, ao longo dos últimos tempos, é evidente que a gente sabe que em termos da saúde é o Ministério da Saúde que o tem que resolver nesta parte, e que a Câmara aqui também não tem estado, mais uma vez, não tem o peso, não fez a pressão central para resolver estas questões. Falta influência, na sua opinião? Eu penso que sim, eu penso que continua aqui também, e depois temos o problema da descentralização de competências, que aceitaram, agora que se qualificou que é só o pessoal, operadores, só os assistentes operacionais é que vão para a Câmara, mas continuamos a ter um problema. A Brigada está sem falta de meios, para além do carregado e para além de todos os outros, e das obras que estão comprometidas, que agora é que vai ser a construção do Centro de Saúde da Brigada, e mais as obras no Centro de Saúde do Olhalvo, ou seja, com a aquisição de edifícios e de terrenos, no caso da Brigada é partir para um protocolo que foi feito com a ARS para construir no terreno que lá está já há 40 anos ou mais, e Olhalvo, um espaço que foi comprado para a readaptação também do espaço. Ou seja, depois temos vários, Santana da Carnota também tem o Centro de Saúde, portanto temos aí alguns espaços. Aldeia Gavinha já não tem? E com dificuldades, mas todos eles com muita dificuldade, que é para os utentes, e a falta de médicos, que isso. E os transportes para ir para estes sítios? Porque, por exemplo, a Aldeia Gavinha, eu acompanhei há uns anos bons um boicote eleitoral por causa exatamente do Centro de Saúde, eu não sei, mas peço que foi há 20 anos, e esse Centro de Saúde, ou essa extensão, na altura, também encerrou, as pessoas deslocam-se para outros sítios. Como é que é a rede de transportes para estas pessoas? Essa é evidente que eu acho que quem decide isso, deixa-me passar, eu acho, quem decide esquece desse problema, ou então ignora-o, partindo do princípio que provavelmente toda a gente neste momento tem carro, que não é verdade. Isto é quase como o telemóvel com a internet, com as vacinas e com a internet, com a Covid, com as vacinas e com as mensagens. Ou seja, há muita gente que não tem automóvel, muita gente que não tem telemóvel, ou seja, e desse ponto de vista, a deslocação dentro do próprio concelho já é deficiente. É evidente que há uma altura em que durante o dia que não há transportes em muitas localidades, na minha própria aldeia, quando eu estava lá, quando era mais novo e quando vinha de autocarro para Castanheira e vinha, tínhamos muitos autocarros. É evidente que havia outras condições, também não havia tantos automóveis, é verdade, mas também esta leva-nos a uma outra solução. Não havendo autocarros, utiliza-se o carro ou outra alternativa, não é? Tendo autocarros, ou seja, se não há pessoas, não se retiram-se os autocarros, portanto isto, deixa passar a expressão, é uma pescadinha de rabo na boca. Agora, a empresa que tem a concessão, ou que vai ter, ou que está a concurso, não haverá mais nenhuma aqui na região, incluindo na região oeste, é a única, que é a Boa Viagem, que está a concurso à atribuição dos transportes públicos, não é? De passageiros aqui na região, é uma única só. Falta a concorrência, portanto. E também, ou seja, eles, eu digo, deixo passar isto, o negócio deles é ganhar dinheiro. Eu estou de acordo com isso, mas então tem que haver aqui alguma coisa neste contrato de concessão que leve a garantir um mínimo, ou a possibilidade, no caso em que estava a ser colocada, da deslocação para os centros de saúde, ou então os centros de saúde, ou chame-se do que quiser, centros de saúde, unidades de saúde familiar, ou extensões, têm que estar em zonas em que as pessoas, os utentes, os cidadãos e aqueles que lá têm que recorrer, mas há juntas de freguesia, são cada vez pessoas mais idosas com dificuldade de mobilidade a se deslocar. E depois as estradas e tudo aquilo que está envolvido está envolvente. Portanto, desse ponto de vista, é necessário também alguma falta de ligação. Veja-se o caso, eu só transporte uma situação, não tem a ver com a saúde, mas ele o sinto. Foi colocada uma linha experimental entre o carregado e a vala do carregado, neste caso a estação de comboios. É evidente que aquilo tem pouca expressão. E aquilo que foi sugerido, e tenho a impressão que até hoje, mais uma vez estão todos de acordo, foi o seguinte: era solicitar à Boa Viagem uma situação experimental e publicitá-la, que era uma coisa, um autocarro que saísse de Alenquer, uma linha até à Castanheira.
e voltar para trás, ou seja, passar pela Vala, porque a Castanheira hoje é uma zona importante em termos de ligação a Lisboa, transportes, mais que a Vala do Carregado, porque a Vala do Carregado só apanha os comboios da Zambuja, se for na Castanheira, tem a saída da Castanheira, ou seja, esta linha que funcionasse para lá e para cá, não só Carregado Vala, que acabou por não ter expressão. Incluir a Castanheira, que tem muito mais gente. Não é? É evidente que sim, ou seja, esta era uma tentativa também de evitar que mais automóveis andassem por aí, e ajudava as pessoas a movimentarem-se em transportes públicos e haver transportes públicos com alguma qualidade. Sim, mas isto, como eu digo, vale que vale, estamos todos de acordo, mas depois a concretização é mais difícil. É mais difícil. Temos poucos minutos, vou-lhe perguntar sobre a sua equipa CDU. Nós estamos numa altura em que as pessoas estão cada vez mais desligadas da política. Como diz, o PS já é poder praticamente desde o 25 de Abril na Câmara de Alenquer. É difícil a CDU ganhar umas eleições em Alenquer, mais difícil é provavelmente, e estamos a falar apenas no ponto de vista estatístico, não é? Claro, Porque não há impossíveis na política. Como é que foi fazer esta lista? Convencer, entre aspas, as pessoas a entrarem consigo nesta aventura mais uma vez? É evidente que assim, não é fácil hoje, assim, como disse há pouco, ninguém é obrigado a cá estar. É evidente que vem quem quer, às vezes, que bom, é um dever, também um bocado por dever, por participação cívica. A lista vai neste faltando, momento, não é? Exato. Na Câmara, neste momento, a lista está mais ou menos estará concluída. Penso que os 3 primeiros teremos uma boa equipa. Pode anunciar já que são os 3 primeiros? Eles não foram anunciados, mas eu vou correr o risco de levar alguma tarefa dos meus camaradas. Vai ser o nosso camarada Miguel Carretas, que vive nos Casais Novos, é jurista, e uma jovem, que é lá do bairro, a Mariana Rocha. Portanto, são os 3 primeiros candidatos à Câmara. Penso que todo o resto, isto para dizer, voltando um pouco atrás, sabendo o quadro em que estamos, maioria absoluta 4-2-1, impossíveis não há. É evidente, para ganhar a Câmara precisava de eleger mais 2 vereadores, ganhar 3, não com maioria absoluta, mas ganhar a Câmara são precisos mais 2, mas sabemos, e conhecendo, somos realistas, o quadro em que temos. Uma outra situação é continuar a trabalhar, seja com 1, com 2, ou mantendo a possibilidade, que eu diria, não há impossíveis, como disse, é verdade, não há impossíveis, mas temos a consciência da estatística, das probabilidades. Das situações, da questão que está colocada, daquilo que está no terreno, que não é fácil. Ao longo destes anos, se não foi possível, agora também não se figura fácil. Mas iremos trabalhar, pelo menos, diria eu, já tenho dito isto e volto a repetir. Um bom resultado para a CDU é eleger mais um vereador, e se não for esse o caso, só se mudar uma coisa. É preciso também que os eleitores ou os municípios de Alenquer se convençam. Ou se retira a maioria absoluta, pelo menos ao Partido Socialista, ou as coisas vão continuar como estão. Portanto, quer seja em relação à água, quer que seja em relação a qualquer uma das situações. Ou isto se altera, ou não se alterando, ou se mantendo a mesma situação que temos neste momento, pois também não vejo, infelizmente, não auguro grandes melhorias naquela situação. É evidente que nós iremos continuar a trabalhar. Depois, não sei se tem tempo ainda, em relação ao resto do Conselho, as listas estão a ser construídas, haverá mais dificuldades uma ou outra em alguns sítios, nos concelhos, nas freguesias mais a norte, mas aqui, portanto, na área mais já estão colocados os membros. A Assembleia Municipal também já está... Já mais ou menos, sim, a Amélia, eu não tenho presente a ordem, portanto não quero errar para não estar a dizer porque não tenho a ordem presente, como é que aquilo está, pelo menos os primeiros. E as juntas de freguesia, o Carregado também já tem, Alenquer, a Brigada, portanto, a Brigada Câmara das Torres, portanto, há alguns casos ainda para resolver, Meca, ou Alvo, penso que temos já os cabeças de listas já por aí. Chegou-se a pensar no dia que se fez a apresentação do cabeça de lista à Câmara e à Assembleia Municipal apresentar também, mas como havia ainda algumas optou-se por não fazer, e se calhar mais à frente tentar fazer uma outra apresentação em que já seja possível apresentá-los todos. Muito bem, obrigado Sr. Vereador e candidato, neste caso à Câmara Municipal de Alenquer, pela sua disponibilidade aqui na Rádio Valor Local, e dizer-lhe que nós ainda nos vamos encontrar, porque nós vamos fazer uma semana dedicada aos concelhos, portanto voltamos a falar, neste caso será Silvia Agostinho, que iniciará mais um conjunto de entrevistas mais próximo, com propostas muito mais concretas. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado eu, mais uma vez um agradecimento à Rádio Valor Local, aos ouvintes da Rádio Valor Local, aos leitores do Jornal Valor Local. Muito obrigada e um bom dia e votos no meu trabalho. Muito obrigado. Do papel ao digital, o Jornal Valor Local está consigo das mais variadas plataformas. Leia no papel, veja os nossos vídeos e ouça a nossa rádio num só lugar.
www.valorlocal.pt. Valor Local.